falar um pouquinho sobre, foi pregado já pela manhã, sobre o apóstolo Paulo, mas eu quero trazer para nós algo que já tem assim mais ou menos um mês, que está no meu coração, e eu quero trazer para você essa palavra. Gostaria que o Senhor, antes de nós lêssemos, já está ali, eu vou ler na minha Bíblia, vocês podem me acompanhar aqui, mas antes disso, feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, louvado seja o teu nome por essa oportunidade, porque não é sempre que nós estamos aqui neste altar, mas eu quero te pedir que nessa noite tu fale aos nossos corações. Eu compreendo perfeitamente que tu trouxe para a tua casa os teus servos para ouvir a tua palavra, e que ela não seja apenas mais uma palavra, mas seja um divisor de águas nas nossas vidas. Nós possamos observar, entender, ouvir e absorver aquilo que tu tens para nós. Fala aos nossos corações nesta noite, não por mim, mas que o teu Espírito Santo só me use como vaso, porque eu tenho certeza que eu sou apenas vaso, e a excelência é o teu Espírito que está dentro de nós. Fala aos teus servos que eles abram os ouvidos espirituais para ouvir o que tu tens para falar para eles, para mim e para todos nós. Que o Senhor nos abençoe ricamente, como foi pela manhã, em nome de Jesus. Que os irmãos digam amém. Eu vou ler um texto e, em cima desse texto, eu quero iniciar o que o Senhor falou ao meu coração para trazer para a igreja, né? Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1, você acompanha ali e eu vou ler aqui, amém? Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito de visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras indivisíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Disse eu, me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser as minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o bastante para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, e nos insultos, e nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar propriamente dentro da palavra, eu quero dar a você uma ideia do que estava acontecendo nesse momento com o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, todos nós conhecemos bem, é um homem muitíssimo usado, escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, um homem que teve um encontro inconfundível com o Senhor e se tornou um apóstolo de Cristo, um enviado de Cristo. E nesse momento o apóstolo Paulo estava na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios foi uma igreja que o apóstolo Paulo mais amou, foi essa igreja. E pasme, essa igreja era rica, mas foi a igreja que não abençoou a vida do apóstolo Paulo, não o sustentou. O apóstolo Paulo, para pregar na igreja de Coríntios, ele ficou ali sendo sustentado pelas igrejas menores, porque a igreja de Coríntios não amou tanto quanto ele amou aquela igreja.
E neste momento em que o apóstolo Paulo está escrevendo esse livro, e nesse exato momento ele estava passando por um conflito, porque os homens daquela cidade estavam debochando do apóstolo Paulo. Eram homens que estavam sendo opositores ao seu chamado. Então, eles estavam desfazendo do apóstolo Paulo e falando para ele que eles não davam crédito ao chamado dele, ao apostolado dele. Eles estavam desdenhando do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo estava ali ouvindo todo aquele besterol, mas em algum momento ele diz, puxa, ele já havia num capítulo anterior, se você for ler o capítulo 11, versículo 16, eu não vou ler para que eu ganhe tempo, mas se você for ler capítulo 11, versículo 16, você vai ver que o apóstolo Paulo passa para esse povo tudo que ele havia passado. Quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele passou por naufrágio, quantas vezes ele foi futigado, quantas vezes ele teve que descer por um cesto de vime porque as pessoas queriam matá-lo, quantas vezes ele foi perseguido. Se você for ler capítulo 11, versículo 6, você vai ver o apóstolo Paulo falando do sofrimento dele pelo evangelho. Porque às vezes nós pensamos que nós não vamos sofrer, que o evangelho nos protege totalmente de tudo. Não, muito pelo contrário. Estar às vezes à frente de um trabalho, estar às vezes falando de Jesus, nos traz sofrimento. Quantas vezes as pessoas que nós conhecemos, quantas vezes as pessoas num trabalho, numa faculdade, debocham de você, riem de você, chamam você de Bíblia, diz que você é fanático, diz que você é louco, esses crentes é tudo doido, esses crentes vivem fora da curva, e isso é real, porque esse é o verdadeiro evangelho. E o apóstolo Paulo estava vivendo isso. Esses homens falando dele, chacoalhando a vida dele, e por algum momento ele disse, olha só, eu não gostaria de falar de mim, e também não gostaria de me ensoberbecer, e também não gostaria de falar do que eu vivi com Cristo. E ele começa a se defender, dizendo, não, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, sim. As pessoas podem não ver, você pode não ver, vocês que estão aqui em Coríntio podem não perceber, mas eu sei a experiência que eu tive com Cristo. E eu quero começar dizendo isso para você que está aqui nessa noite. Não abra mão, mesmo que as pessoas se levantem contra você, mesmo que as pessoas querem debochar daquilo que você viveu com Cristo, não abra mão da palavra do Senhor, da transformação do Senhor na sua vida. Mesmo que você ouça absurdos de pessoas que estão próximas de você, o mais importante é que você saiba quem você é em Cristo. O mais importante é que você saiba quem você é em Cristo. Porque senão, irmãos, você vai ouvir as coisas vão te paralisar, as coisas vão te matar, as coisas vão te destruir. E o apóstolo Paulo disse, olha, eu não gostaria de fazer isso, mas vocês estão me obrigando. Vocês querem saber se eu sou ou não servo do Senhor? Então deixa eu dizer para vocês o que aconteceu comigo. E aí ele começa a falar, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente. Ele estava com vergonha e cheio de restrições, porque ele se sentia constrangido em falar do que ele havia vivido com Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos falar do que Cristo fez na nossa vida. Essa pessoa que está do seu lado não é um Zé Ninguém, não é uma pessoa qualquer. Essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa marcada, é uma pessoa selada. Cuidado quando você se levanta contra o ungido do Senhor. Isso é muito sério, né? E ele começa a dizer, olha só, eu não gostaria, não é conveniente, não é bom falar para vocês, mas já que vocês estão aí querendo me pressionar,
e disputar e dizer que eu não sou um apóstolo de Cristo, eu quero dizer para vocês o que eu vivi. E aí eu quero dizer para vocês o que Deus falou comigo através dessa passagem. Primeiro ele diz, se necessário me gloriar, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelação. Olha como ele começa, conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele começa a falar dele na terceira pessoa, porque ele estava constrangido. Então ele diz, olha, eu conheço um homem que foi levado ao terceiro céu. Eu não sei se no corpo dele, se fora do corpo dele, mas ele foi levado ao terceiro céu. E ele diz o seguinte, e sei que esse homem, se no corpo ou se não, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivisíveis que nenhum homem tem a permissão para repetir. Escute bem. Ele diz que ele foi levado ao terceiro céu. E eu fui lá entender o que era o terceiro céu. Para alguns teólogos, eles dizem que o primeiro céu, onde você vê os pássaros voar, né? Você vê os passarinhos voando, os passarinhos fazendo ninho, e ele coloca isso. E o segundo céu, olha onde Paulo foi. O segundo céu é onde você vê a lua e as estrelas, que até para chegar lá tem que ter aí, né, um avião, alguma coisa, e mesmo assim você não vai se aproximar nem da lua, e muito menos do sol, e nem das estrelas. O apóstolo Paulo diz que ele foi ao terceiro céu. Sabe aonde é o terceiro céu? Aonde, supostamente, os teólogos vão dizer que é onde o nosso Deus, que é onde o nosso Cristo está assentado. E ele diz que ele foi sim ao terceiro céu, e ele diz que nesse lugar, o paraíso, e que ele ouviu coisas que nenhum homem poderia ouvir, mas ele ouviu. Então ele diz para aqueles homens, vocês não são mais apóstolos do que eu, vocês não foram mais chamados do que eu, porque, irmãos, existem pessoas que se acham muito, mas deixa eu dizer alguma coisa para você, diante da cruz nós somos todos iguais. E nós temos que ter muito cuidado com essa pessoa que está do seu lado, que você acha que não é nada, porque ela é em Cristo. Se o Senhor quer usá-la, o Senhor vai usar. Se o Senhor quer falar, o Senhor vai falar. Eu gostaria que você entendesse isso. Ele diz assim, ele fala das lutas que ele viveu em Cristo, e ele começa a se colocar. Mas quando ele fala das lutas, ele também fala das alegrias, ele também fala das grandezas que ele viveu. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. Ele diz, no versículo 6, quero ler para você, pois se eu vier a me gloriar, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouvem de mim. Olha o que ele estava dizendo para nós. Às vezes você vive coisas com Cristo, às vezes você passa experiências que você nem quer dividir com as pessoas, para que as pessoas não digam lá. E tem pessoas que dizem assim, quer aparecer, lá, quer ser melhor que todo mundo, lá, quer estar acima de todo mundo. Então o apóstolo Paulo diz, eu não gostaria de falar, mas vocês estão me levando a isso. E ele diz algo no versículo 7 que eu quero ler para você, ele diz assim, e para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, o apóstolo Paulo viveu revelações e experiências com Deus que ninguém pode dizer que ele não viveu. Ele escreveu, ele relatou, e ele disse assim, mas como eu tive uma experiência muito grande com Deus, como o Senhor me levou ao terceiro céu, como eu vi coisas que o homem não viu. Aí começa, porque a vida cristã, ela bate em 2 pontos, em alegria e lutas, em alegria e guerras, em alegria e tristezas, em derrotas, mas também em vitórias. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha,
Eu fui ao terceiro céu, eu tenho experiência com Cristo que talvez vocês, apóstolos que estejam aqui, não tiveram. Mas eu fui levado ao terceiro céu, vi coisas tremendas, mas com tudo isso, olha o que o Senhor fez. E para que eu não ficasse orgulhoso, diga para quem está do seu lado, enquanto eu molho as minhas cordas vocais, orgulhoso. Você disse errado. Para que eu não ficasse orgulhoso. Diga aí para quem está do seu lado, se você está acordado, acorde essa pessoa, não fique orgulhoso, não fique soberba, não fique achando que você é o cara, você é a mulher. Nós vivemos num século hoje, ontem nós estávamos conversando com isso, algumas pessoas que cobram X para cantar, 16 mil, 19 mil, 40 mil, gente, não entendeu nada do Evangelho, porque como aquilo que você recebeu de graça do Senhor, você quer dar isso para as pessoas e cobrar um absurdo, às vezes até para pregar, a pessoa diz, não pastor, eu vou aí, mas tem que me dar X, irmãos. Esse ano eu não preguei muito fora, porque me senti muito cansada. Mas quando eu vou pregar fora e eu prego em algumas igrejas, a pessoa liga para mim e diz, pastora, quanto a senhora cobra? Eu digo, nada. É longe? Eu quero só que alguém venha me pegar e me levar, porque talvez nem de carro eu chego aí. Eu não gosto, né? É perigoso andar sozinho. Então, aquilo que ele recebeu de graça, ele estaria dando de graça. E olha o que ele diz, para que eu não me ensoberbecesse, isso significa que para ele não crescesse, para ele não ficar achando que ele é o cara, olha o que o Senhor fez. Pastora, foi o Senhor? Olha o que está escrito aqui. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Vamos entender esse versículozinho aqui. Me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não ficasse achando que eu sou o cara, vai lá na Nova Vida que aquele cara faz um milagre. Ele não faz milagre nenhum, ele é vaso. Quem faz o milagre é o Senhor que está na casa, diz Gamei. Ele não canta maravilhosamente, é o Senhor que deu a ele um dom, diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem admirável, foi posto um espinho na carne dele, pasme com isso. Não foi o espinho na carne que o diabo colocou. Ele diz que o espinho na carne era mensageiro de Satanás, mas quem permitiu foi Deus. Que isso, pastor? Que isso, que absurdo. Foi Deus que permitiu ao apóstolo Paulo que tivesse um espinho na carne. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse espinho na carne foi proposital. O Senhor colocou um espinho na carne de Paulo de uma forma proposital para esbofetear ele. Para dizer assim para ele, olha Paulo, você foi no terceiro céu, você não é ninguém. Olha aqui, Paulo, você faz milagres, você é um homem de Deus, você tem inspirações, você tem visão, mas você não é ninguém. Esse espinho na carne, o tempo todo sinalizava para Paulo quem ele era em Cristo. Quem ele era em Cristo. Porque devido a todas, como está escrito aqui no texto, você pode ler em casa, devido a todas essas revelações, Paulo poderia inflar. E isso é até perigoso, e eu digo isso para os pregadores, para os cantores, para os ministradores. É perigoso quando você ministra e alguém vem dizer, ai, que bênção, foi maravilhoso, eu evite fazer isso. Porque o pregador vai achar que é dele e não é dele. Durante 2 ou 3 semanas, eu fiquei dizendo, Senhor, o que eu vou pregar na Santa Ceia? Eu fico pasma com pessoas que dizem, Jesus falou, eu às vezes me sinto pecadora. Porque para Jesus falar, irmão, comigo até na palavra, eu tenho que às vezes ficar, às vezes semanas, dias. Isso se você quiser pregar em cima de uma revelação de Deus. Se você quiser pregar em cima de uma inspiração divina, você precisa ouvir a voz de Deus. E o apóstolo Paulo viveu isso. O próprio Deus, escute bem, colocou um espinho na carne de Paulo para que ele não crescesse.
uma maneira que Deus encontrou para Paulo não inflar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse espinho na carne, ele era pedagógico. Por que pedagógico? Ele estava ensinando a Paulo a ser humilde. Ele estava ensinando a Paulo a se manter dentro da vontade de Deus, sem arrogância e sem prepotência, porque ele não era nada. Esse espinho era pedagógico. Esse espinho era profético. Era como se o Senhor estivesse dizendo para ele: eu estou profetizando que você não vai sair da linha. Se mantenha onde você tem que estar. Não pense que você é o bambambam, porque você não é. Esse espinho no apóstolo Paulo era pedagógico, era profético e era um instrumento cirúrgico. Que isso, pastor? Era? Por que era um instrumento cirúrgico? Porque a todo instante esse espinho em Paulo ia lá, doía, e diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo 3 vezes ele clamou. E não é pecado clamar, e não é pecado orar. Eu já orei centenas de vezes pelo meu olho. E aí, quando Paulo vai orar, suplicar, pedir ao Senhor: Senhor, por favor, me cura. Deixa eu te dizer, Deus não nos censura. Deus não nos censura por pedirmos, por nós clamarmos, por nós chorarmos quando estamos na dor, por nós nos afligirmos. Deus não censura. Mas ele falou: meu querido, chore, peça quanto você quiser, mas eu não vou tirar o teu espinho da carne. Existem momentos que o Senhor vai nos curar. Existem momentos que o Senhor vai tirar o espinho da carne. E existem momentos que Ele não vai remover. E que Ele vai dizer, como Ele disse para Paulo, para mim e para você: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que a graça, nós sabemos que a graça é um favor que nós não merecemos, mas o Senhor abre um precedente para nós e nos abençoa ricamente. O Senhor disse: Paulo, eu vou te abençoar. Paulo, eu vou te sustentar. Paulo, eu vou te segurar nas minhas mãos. Mas o espinho vai permanecer, porque a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. E, logicamente, isso me levou a pensar que, querido, Deus procura a gente fraca. Diga para quem está aí do lado: Deus procura a gente fraca. Mas fala com propriedade, você nem falou nada. Deus procura gente fraca. Que isso, pastora? É verdade. O Senhor não procura homens fortes. O Senhor não procura pessoas capazes. O Senhor não procura pessoas excelentes, pessoas sem pecados, pessoas que estão caminhando na reta. Não! O Senhor procura pessoas fracas para que o poder dele se aperfeiçoe na vida dessas pessoas. Diga glória a Deus. O Senhor procura pessoas que são falíveis, pessoas que erram, pessoas que têm dificuldades, pessoas que são, às vezes, enfraquecidas. Quantos de nós que estamos aqui somos fracos? Aleluia! O Senhor nos procura para que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Você entende isso? As pessoas têm uma ideia muito contrária, muito avessa, muito distorcida desse Deus. Porque Deus vai procurar alguém que é letrado, que é culto, que é conhecedor, alguém que é capaz. É muito bom isso, que você seja, que você estude, que você se prepare. Mas eu quero dizer para você que o Senhor procura os incapazes, que o Senhor procura os fracos, porque aí o poder dele vai te aperfeiçoar. E talvez você tenha entrado hoje aqui dizendo: eu sou fraca, eu sou frágil, eu sou pecador, eu sou pecadora. Aleluia! Porque é você que o Senhor está procurando, porque Ele vai transformar a sua vida. Foi o que Ele falou: Paulo, eu procurei você, querido, porque o meu poder vai se aperfeiçoar quando você estiver fraco. O poder de Deus se apresenta para os fracos. Quando somos fracos ou nos sentimos fracos,
aí o Senhor se apresenta a cada um de nós. Porque, na verdade, queridos e queridas, nós não somos nada. Nós não somos nada. O Senhor é em nós tudo. Ah, pastora, mas eu fico triste porque dentro do Evangelho eu me sinto tristeza, eu sinto angústia, eu sinto dor, eu sinto vontade de largar tudo, eu sinto vontade de sumir. Ok, o Senhor permite que você sinta tudo isso, mas enquanto você sente isso, você tem um Deus que está do teu lado e te sustenta. Você tem um Deus que na hora da tua fraqueza, Ele é o teu braço forte. Você tem um Deus que na hora que você pensa em largar tudo, Ele diz, opa, fica aí, aquietai-vos que eu sou Deus, eu não te mandei sair de lugar nenhum, eu não te mandei tomar atitude nenhuma, fica aí, porque eu sou contigo, você entende isso? Diga glória a Deus. Há um Deus poderoso que não deixa você sozinho nunca. Esse espinho na carne de Paulo tinha um porquê. Era forjar, era trabalhar, era burilar, era cuidar, era tirar as arestas da vida do apóstolo Paulo. Às vezes você está passando por uma luta, por uma guerra, por um conflito, você diz, caramba, isso vem do inferno, Deus não está me ajudando. É o próprio Deus permitindo que esse espinho, que essa luta, que esse problema venha, para que você seja forjado. Você entende isso? Diga glória a Deus. O Senhor quer forjar o teu caráter. Porque, querido, irmã, é muito fácil quando tudo vai bem. É muito fácil quando o dinheiro não falta na sua casa. É muito fácil quando você pensa que está tudo tranquilo. Aí o Senhor começa a apertar o parafuso um pouquinho. O espinho começa a se aproximar de você, começa a furar. Aí você diz, ai, está incomodando, ai, está doendo. Mas esse espinho vem com uma visão. Esse espinho vem com um porquê. E o porquê desse espinho é forjar o teu caráter cristão, é cuidar de você, é mostrar a você que existe um Deus que cuida de você. Esse espinho vem para que você possa depender, não da força do seu braço, não do seu trabalho, não do seu dinheiro, não da sua profissão. O espinho vem para que você tenha total dependência do Senhor. Você entende isso? Diga glória a Deus. O Senhor quer simplesmente que você entenda que Ele te sustenta, Ele te carrega no colo. Talvez você esteja dizendo aí, mas eu estou passando por uma luta que a senhora não tem noção. Eu não tenho noção da sua. Eu tenho noção da minha luta. Eu tenho noção da minha carne. Eu tenho noção do que o Senhor quer fazer na minha carne. Eu tenho noção que o Senhor quer me esmagar. Eu tenho noção que o Senhor quer me ensinar um novo perfil, um novo caráter de mulher, de pessoa. E aí o Senhor permite que nós venhamos a passar por algumas coisas na vida, para que você aprenda a ser um verdadeiro servo e uma verdadeira serva do Senhor. Mas, pastora, dói, eu sei. Eu sou gente de carne e osso como você. E passo e vivo aflições como você. E se eu fosse ouvir as minhas aflições e as minhas dores, não estaria hoje aqui. Eu diria, não, bota outro, que eu não aguento isso. Mas o Senhor está dizendo para nós, ó, a minha graça te basta. Você é fraca mesmo, Jussara. Eu sei que você é fraca, mas o meu braço é forte junto com você. Sua fraqueza não pode impedir que você ouça a voz e a vontade do Senhor. Entende isso? A sua fraqueza, a sua fragilidade enquanto pessoa, enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, não pode impedir que você ouça a voz do Senhor. As pessoas às vezes ficam fracas e a primeira coisa que elas ouvem é a sua carne. E a carne diz, não faça.
E a carne diz, saia. E a carne diz, larga. E a carne diz, meça a força. Mas o Senhor está dizendo, querido, eu quero te ensinar, querida, que você precisa, Jussara, você precisa amansar. Jussara, você precisa ir devagar. Jussara, você precisa se acalmar. Jussara, é na fraqueza que eu vou cuidar de você. Mas, Senhor, e o Senhor está dizendo, está doendo, mas escute bem, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você, Paulo. Paulo, a minha graça, a minha presença, a minha unção, a minha força na sua vida basta. Você é fraco, mas quando você é fraco, aí é que você é forte. Que bom que você se sente fraco. Que bom. Diz aí o ditado, diga ao fraco que ele é forte. Deus usa o fraco para fazer coisas grandes. Deus usa o fraco para fazer coisas grandiosas. Deus usa você que é fraco, que é frágil, que se acha um nada, que se acha um grãozinho de areia. Escute bem. Muitas pessoas aqui se sentem fracas e perdidas. O que vai ser do meu amanhã? O que eu vou fazer? Como vai ser a minha vida? O Senhor está dizendo, olha só, Jussara, hoje você vai lá na igreja de Inhaúma para dizer ao fraco que ele é forte em Cristo. Para dizer ao fraco que é ele que eu quero na minha casa. Para dizer ao fraco, ao pecador, aquele que erra, que é ele que eu vou transformar dia após dia. Você pode dizer glória a Deus? Eu escrevi uma frase que eu ouvi de um homem nas minhas pesquisas e gostei muito. Ele diz assim, um homem em Cristo é alguém que a carne perdeu seus direitos. Um homem que está em Cristo, a carne dele perdeu os direitos. Que isso, pastor? Vou explicar a você, para ficar mais claro. A carne dele diz assim, não faz. Aí Jesus diz, faz porque eu quero que você faça. A carne dele diz assim, não perdoa. Aí você vai dizer, não, eu vou perdoar na hora certa. Quando o Senhor disser para mim, não, eu vou perdoar, Senhor, porque tu estás dizendo que eu devo perdoar. O homem de Deus, ele entende que a carne dele não tem mais direito nem poder sobre a vida dele. Aí é aquilo, aquele que rouba não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que enganava as pessoas não engane mais. Sabe por quê? Porque quando Cristo está em você, você perde o direito de comandar a sua própria vida. Ah, mas o fulano não merece, mas o ciclano não merece, o Senhor não te chamou para ser o juiz. O Senhor não te chamou para ser juiz. Quem somos nós para dizer o fulano merece, o ciclano não merece, esse aqui eu abençoo, esse aqui eu não abençoo? O Senhor nos chamou para sermos boca de Deus na vida de todas as pessoas que se aproximarem de nós. O Senhor nos chamou para ser bênção na vida de todas as pessoas que se aproximarem de nós. O homem de Deus que tem Cristo, ele perdeu os seus direitos sobre toda a carne. A carne perdeu o direito na vida dele. Sua carne não tem mais poder. Sua carne não pode falar mais. Oh, que pessoa chata. Oh, que pessoa isso. Oh, que pessoa aquilo. Você não tem mais esse direito. Você perdeu. Se você é homem, se você é uma mulher que serve a Cristo, você perdeu esse direito. Diga glória a Deus. Ah, mas eu conheço a ave pelos frutos. Você pode me dar várias explicações. Ah, mas eu tenho que me resguardar. Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você. O apóstolo Paulo também disse isso. Faça-se de fraco para ganhar os fracos, de tolo para ganhar os tolos, de bobo para ganhar os bobos. Faça-se de nada para ganhar aqueles que pensam que são alguma coisa. Romanos 8, você não precisa abrir, 8, 12 vai dizer que nós somos, em Cristo, novas criaturas. Isso é um processo. Isso é um processo. Sua posição diante de Deus
é a mesma de Cristo diante do Pai. A sua posição diante do nosso Deus é a posição que o próprio Cristo tem diante do Pai. Ele está ali junto com o Pai. Ele está ali comandando. Ele está ali abençoando. Ele está ali julgando. E nós precisamos entender qual é a nossa posição diante de Cristo. Eu não sei se você sabe qual é a sua posição diante de Cristo, mas o apóstolo Paulo, eu estou no versículo 10, partindo para o fim, ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, irmão. Pelo amor de Deus, que evangelho maluco é esse? Ele sentia prazer quando ele estava fraco. Ele sentia prazer nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Cristo vivia nele de uma intensidade tão grande que o apóstolo Paulo se torna, vamos dizer, ele era um leão diante da posição que ele tinha naquele local, mas ele se torna um gatinho para fazer a vontade do Pai. Ele se torna nada para fazer a vontade do Pai. Ele se torna pequeno para fazer a vontade do Pai. Às vezes nós pegamos essa palavra, não vou levantar não, a Bíblia de João Vitor, grande, pesada, mas às vezes nós, para fazermos a vontade do Pai, temos que nos calar, temos que amar. Perdoar a Suzana deu show, deu uma aula maravilhosa domingo pela manhã, quando ela falou de perdão, que é uma das partes mais difíceis da palavra de Deus. Não venha me dizer que é fácil perdoar, porque é mentira. É muito difícil perdoar, é muito difícil, mas o Senhor está dizendo que nós precisamos. E aí Paulo vem dizendo isso para nós. Eu sinto alegria nessas coisas loucas. Quando eu estou fraco, eu sinto alegria. E ele continua dizendo no versículo 10, ainda, fiz-me de louco. Não, ele diz assim, nos insultos e tudo, porque... Olha o que ele diz para nós. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A alegria na nossa vida, a alegria do crente. Nós precisamos entender isso. É quando nós passamos por desafios. É quando nós passamos por lutas. Sabe por quê? Quando nós passamos por lutas, pastor, por desafios, por guerras, aí o Senhor faz igual a Laina está aqui, cruza os braços e diz, vamos ver o que ela vai fazer agora, né? Eu já ensinei todo o beabá, eu já ensinei tudo, agora vamos ver o que eles vão fazer. Aí Paulo diz, eu me alegro quando eu passo por lutas, eu me alegro quando eu passo por angústias. Isso não é fácil de nós entendermos. Não é fácil mesmo, né? Por quê? Porque aí começa a bater na nossa mente, que isso, Senhor? Eu fico feliz quando eu passo por lutas, por guerras, por desafios, sim, porque você nunca passa sozinho, diga glória a Deus. Você lembra daquele texto, daquela historinha? Na verdade é uma historinha que fala da pegadas na areia. Um homem estava caminhando no mar, na beira do mar. E ele via sempre a pegada dele e a segunda pegada, que simbolicamente o autor vai dizer que era o próprio Cristo. E ele estava andando, passando por lutas, por dificuldades. Em determinado momento, quando as lutas passaram na vida dele, estava muito difícil dele aguentar. Ele olha e diz, caramba, quando mais eu preciso, agora estou caminhando sozinho, só tem a minha pegada. Que é isso, Senhor? Agora é que eu preciso de Ti. E o Senhor diz para ele, parece banal, parece clichê, mas é verdade. O Senhor diz para ele, queridão, você está vendo uma pegada só, porque eu estou, na verdade, te levando no colo. Senão você não aguentaria as lutas, senão você não aguentaria o tranco, senão você não aguentaria os problemas. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, você nunca está sozinho, diga glória a Deus. Você nunca está sozinho, o Senhor está com você todos os momentos da sua vida. Seria muito forte dizer para você que a alegria do crente é sofrer. Seria muito forte. Você ia dizer, pastora,
Vamos internar a pastora, que ela não está legal. Porque o sofrimento, ele não vem apenas para te maltratar, para te fazer sofrer. A luta não vem para te fazer sofrer, ela vem para te ensinar. Essa é a escola da vida. A escola da vida é mais ou menos isso. Deus não desperdiça luta. Deus não desperdiça sofrimento. Deus não desperdiça nada que você passe que venha te fazer sofrer. Não desperdiça. Ele aproveita as lutas para te ensinar. Ele aproveita as dores para dizer para você, seja melhor do que você está sendo até agora. Ele aproveita as tuas dores e diz, olha, faça direitinho para não doer de novo. Ele não desperdiça a luta que você está vivendo. Ele está ensinando a você, pastor, o que? Eu não sei, meu amor. Eu não posso dizer o que ele está ensinando a você. Eu sei o que ele está ensinando a mim. E o Senhor nos faz passar, sim, pela moenda. Difícil, irmãos. Alguém disse, pastor, eu engulo sapo. Falei, é mesmo? Você engole sapo, querida? Eu engulo sapo boi. Quem já viu o sapo boi? Aquele sapo desse tamanho? Eu engulo sapo boi. Tanto na minha vida na igreja, quanto na minha vida em casa, na vida secular, na minha vida profissional. Eu engulo sapo boi. E eu digo, Senhor, o que tu queres com isso? Eu quero que você aprenda. E o Senhor está hoje dizendo para mim e para você, Ele não está desperdiçando o que você está vivendo, não. Ele vai fazer tudo o que você está vivendo. Ele vai transformar isso em glória e em vitória na sua vida. Ele vai transformar, porque muitas pessoas vão chegar até você, passando pelas lutas e pelas dores que você está vivendo, e você vai ter o que falar para essas pessoas. Você vai dizer, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Você vai dizer, olha, mesmo que você esteja lá no profundo abismo, lá no inferno, até lá o Senhor vai te ver, até lá o Senhor vai te resgatar, até lá o Senhor vai te levantar pelas mãos. Ah, mas pastor, o Senhor está longe de mim. Ele não está longe de você. Ele está muito perto de você. Muito próximo. Só que Ele está dizendo, calma, porque eu estou te ensinando. Aproveite esse momento para ouvir. Aproveite esse momento. E aí Paulo, quando ele fecha com essa célebre frase, que todo mundo tem uma alegria de dizer, mas ninguém quer viver, ele diz para nós, queridos, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Sabe por quê? Porque quando você está fraco, muito fraco, você ouve Deus. Quando você se sente muito fraco, você vai para o joelho. Quem concorda comigo, levante a mão, ou eu estou mentindo. Aí você passa a madrugada, né? Ah, Jesus! Eu acordo muito de madrugada e eu já falei, Senhor, me poupe, mas não adianta não. De madrugada eu digo, mas o que eu tenho que orar? Por isso, por isso, por isso. A primeira coisa que você tem que orar é por você. A sua carne é forte, então aquebrante a sua carne. Clame ao Senhor por você. Quando você está passando por lutas, quando você está fraco, quando você está naquela angústia, é aí que você jejua mais, é aí que você sobe monte, é aí que você ora, é aí que você clama, é aí que você arranca todos os cabelos e diz, Senhor, me ouve, Senhor, fala comigo. O que a senhora quer dizer com isso? Que o sofrimento nos aproxima de Deus. Que as lutas nos aproximam de Deus, que as angústias nos aproximam de Deus, que esse é o instrumento que Deus usa para dizer, opa, acorda aí, tem momento de você estar show, tem momento de você estar em paz, tem momento de você viajar, passear, curtir, mas esse momento aqui, que você está em luta, é quando você mais busca a face do seu Deus. Por isso Paulo diz, quando sou fraco, aí eu sou forte. Porque quando ele é fraco, quando ele está enfraquecido, quando ele não tem mais o que falar, eu não sei se você já disse para Deus, Deus, não tenho mais o que fazer. Senhor, eu estou entregando aí nas tuas mãos, faz o que tu achares melhor.
Senhor, para mim não dá mais, eu não estou aguentando, o que é isso? Isso é loucura. Aí o Senhor diz, é assim que eu quero. Agora eu vou trabalhar na tua vida. Agora eu vou agir na tua vida. Porque você estava botando muita mão, você estava querendo fazer com a força do teu braço. Agora que você está fraquinho, deixa que eu faço. Você entende isso? Diga glória a Deus. É nesse momento, é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer para nós. A sua fraqueza é um momento célebre, é um momento oportuno, é um momento excelente que Deus quer falar na sua vida. Eu gostaria muito que você fechasse os olhos. Estou deixando 10 minutos para a Santa Ceia e eu quero orar. E eu gostaria de, vamos dizer assim, reafirmar e afirmar para você que está aqui nessa noite dizendo, eu me sinto só. Eu estou só. Eu quero dizer para você, nunca, enquanto você servir a esse Deus vivo, você nunca vai estar só. Ele sempre vai ouvir o teu clamor. E quando você pensar, eu sou muito fraco, o Senhor está dizendo para você, você é fraco se você estiver sozinho, mas comigo você não é fraco. Nesta noite eu gostaria que você fechasse os olhos. E eu quero, antes da Santa Ceia, orar por você. Aleluia. Se você está como a pastora, muitas vezes se sentindo fraca, muitas vezes se sentindo cansada, exausta, e dizendo para o Senhor, Deus, caramba, Pai, que luta. Se você está precisando compreender que o Senhor está do seu lado e que você não é fraco, que você é forte, coloque a mão no seu coração. Você é forte em Cristo. O apóstolo Paulo só era forte porque ele estava em Cristo. Leia o capítulo 11, você vai ver o que esse homem passou. O que ele viveu, mas ele venceu. Porque o autor da vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus forte, todo-poderoso nas batalhas, estava junto a ele. Senhor, nessa noite, tantos irmãos meus compartilham comigo a mesma dor, mesma fragilidade, mas tu estás dizendo para nós, como falou para mim no meu quarto, você é forte porque eu estou contigo, você está de pé porque eu estou contigo, eu estou te ensinando, aprenda, e nessa noite eu quero fazer a oração que Moisés fez. Senhor, ensina-nos a viver os dias da nossa vida contigo, Pai. Porque só contigo nós seremos fortes, só contigo nós seremos mais que vencedores, só contigo nós atravessaremos batalhas. Senhor, só contigo nós poderemos atravessar mares abertos, só contigo nós venceremos as guerras que se levantam diante de nós. Eu te peço na autoridade do nome de Jesus, que o teu povo entenda que nós somos fortes quando estamos junto a ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és a nossa força, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Portanto, nessa noite, Pai, eu te peço, fortalece os teus servos que estão aqui, dizendo, me sinto tão fraquinho, mas eles são fortes porque tu estás dentro dele, tu habita dentro deles. Eu te louvo e te agradeço por essa rica oportunidade de falar do tua glória, do teu poder e da tua ação nas nossas vidas. Eu te agradeço na autoridade do nome de Jesus. E que a igreja que crê nessa palavra diga amém. Aleluia. Eu quero chamar os músicos. Nós vamos participar da Santa Ceia, da ceia do Senhor. É o coral é a unção em vida. Pode subir, por favor. Você pode vir, o pessoal do coral. Você que não veio de noite, de manhã, né? Eu falei que o apóstolo São Paulo falou 164 vezes, né? Em Cristo. Nós pegamos sobre a couraça da justiça, né?
da armadura de Deus. E o coral cantou e o conjunto Unção e Vida. Vai ser a mesma música. Eu peço aos homens que vão servir a ceia, os diáconos, por favor. Você que vai servir a ceia, pode vir servir os pastores, diáconos. Fique de pé ao receber, enquanto o coral canta. Pode vir para lá para baixo. Ó. Vamos dividir aqui o pessoal. Cadê os microfones? Tem um aqui. Pode pegar aí, por favor. Diana, tem mais um aqui? Tem mais um lá? Quer dizer, a igreja que nós compramos 3. Íamos comprar essa semana, mas não deu. Estamos comprando 3 microfones de coral para colocar o uso deles na cantata de Natal. E eu de manhã, nós tivemos bem mais pessoas no coral, né? Muitas senhoras também. A Unção em Vida está aqui? Só 3, né? De manhã teve bastante gente. E até o irmão falou assim, poxa, toda a igreja foi cantar, bispo? Não foi toda a igreja, tinha muita gente, mas é que está cantando o coral e a Unção em Vida. E nós vamos, então, ao ser servido os elementos o corpo e o sangue do Senhor, fique de pé para, juntamente, ouvindo a música, louvar o Senhor. Pode servir, diáconos e pastores, pode servir, por favor. Tem um microfone aqui. Esse microfone é de onde? Mas esse microfone é da igreja não, né? Ah, é da igreja? Então tá, vou ficar comigo então. Som. Irmãos, eu estou te falando um negócio. É bênção. É ou não é bênção? Glória a Deus? Dá uma glória a Deus aí. Ao receber os elementos, fique de pé. Vamos ouvir então? Gerações se prostram para adorar-te, cantam ao Cordeiro que venceu. Os que nos precederam, os que ainda crerão, cantarão aquele que venceu. Teu nome é mais alto. Sejam tronos, domínios, poderes, potestades, teu nome.
Sejam tronos, domínios, poderes, potestades, teu nome sobre todos é. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome sobre todos é. Sejam tronos, domínios, poderes, potestades, teu nome sobre todos é. Clamam anjos, santo, clama a criação, santo, exaltado é, santo pra sempre. Canta ao povo teu, santo, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo pra sempre. A igreja pode declarar: canta o povo teu, canta o povo teu. Santo ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo pra sempre. Mais uma vez nós vamos declarar: só o Senhor é santo. Canta o povo teu, santo ao Rei dos Reis, santo, tu Sempre serás santo, santo para sempre. Porque na noite que o Senhor foi traído, pegou o pão, repartiu e deu graças. Você pode dar graças a Deus? Você pode dar 10 coisas em louvor a Deus, ou seja, 10 graças. Você pode dar graças pela tua família. Você pode dar graças pelo teu trabalho. Você pode dar graças pelo pão nosso de cada dia. Sabe que é difícil a pessoa ser grata? A pessoa, o ser humano é mais murmurador, reclama mais, né? Tem a parte negativa muito mais aguçada do que a criação de gratidão. Eu dou graças a Deus pelo coral. Eu dou graças a Deus pela unção e vida. Eu dou graças a Deus pela tua vida, meu irmão. Eu vou chamar o pastor Abel aqui. Vem cá, Abel. Abel vai fazer a parte da minha esposa, né? Não é que ele é um homem, gente. Ele é casado, né? Mas ele vai fazer a parte da minha esposa, vai dar a bênção do pão. Amém, pastor Abel? Você é grato. Eu sou grato pelo pastor Abel. Ele me levou em casa essa semana, batemos um papo. Nós temos que ter um coração mais grato a Deus, né, velho? A gente está sempre querendo mais, cobrando mais. Amém. Simplesmente seja mais simples. Agradeça a Deus. Né? Quando você é grato por alguma coisa, as portas se abrem mais. Quando você tem um coração grato a Deus, você vive melhor. Vive sem cobrança, mas sim como gratidão. Como é bom amar, irmão. Seja grato, ame. Pastor Abel, dê a bênção do corpo. Amém. Do Senhor. O pão, porque na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, levantou e deu graça e disse: esse é o meu corpo, que entrego em favor de vós. Pai, Senhor Jesus, que esse momento, Senhor amado, seja assim, Senhor amado, a nossa vitória, que possamos lembrar, Senhor amado, novamente, Pai querido, que não foi em vão o teu sacrifício, a tua dor, o teu sangue derramado. Comamos todos em nome de Jesus. Amém. Tua memória, Senhor. Respira esse clima, irmão.
Respira fundo. Respira. O Espírito Santo está aqui. Uma noite e um domingo abençoado que nós passamos. Somos gratos a Deus. Semelhante modo, depois de ter ceado, ele pegou o cálice e disse: este cálice é o cálice do meu sangue. Jesus está falando: eu vou entregar o meu sangue, eu vou entregar a minha vida em teu favor. Deus não morreu para te condenar, não, irmãos. Deus não morreu para te acusar, não. Deus morreu para te dar vida. Deus morreu para que você pudesse ser marcado por Ele, selado por Ele. A Bíblia é clara ao dizer que Cristo, em João capítulo 10, diz que Ele é o bom pastor. E Ele veio dar vida e vida em abundância. O diabo, o ladrão, veio matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio dar vida e vida em abundância. Ou seja, Ele teve que se entregar, morrer para que você tenha vida em abundância. Troque esse cálice com alguém. Diga uma palavra de Deus para essa pessoa. Deus te abençoe. Aleluia. Conselheiro. Amém. Levante o cálice. Você às vezes tem pessoas, tem índios que eles fumam o cachimbo da paz, né? Tem no sul, tem o chimarrão, tem alguns lugares que eles fazem rituais de amizade, de coisa. Esse cálice, ele tem um simbolismo, né? Jesus falou em minha memória, mas ele tem um simbolismo de quê, gente? É Jesus te chamando para a mesa, é Jesus chamando para a comunhão, né? É Jesus dizendo para você: ó, venha participar dessa aliança, desse contrato. Eu gosto muito desse termo, né, do direito, que diz pactus sunt servanda, né, no latim, que diz que toda aliança ela é constituída para se cumprir. Tudo que tu faz em aliança é para se cumprir. Não é que tu vai fazer uma coisa que não vai se cumprir. Então Jesus falou assim: vai se cumprir. Eu vou morrer, vou entregar o meu sangue por você, para se cumprir a promessa que o diabo não pode te tocar, que o teu nome estará no livro da vida. Então faça isso, celebrando: Senhor, até que tu volte. Celebramos a tua morte e a tua ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos todos. Teu nome mais alto, teu nome, teu nome sobre todos. Deus abençoe todos. Cante conosco e saia cantando. Toma, Mário.